Boa tarde, gente. A paz do Senhor a todos. Não sei se todos me conhecem, eu sou José Saraiva, esposo da Márcia, mas a maioria me conhece como Dequinho. O assunto que eu trouxe aqui tem a ver com todas as famílias, que é a parte de ser provedor dentro de casa, e dentro disso a gente entender que generosidade e contribuição está dentro do contexto do provedor. Então, a gente vai decorrer um pouquinho aqui. Claro que não é um conhecimento técnico, mas é um conhecimento vivido, é um conhecimento de experiência que a gente foi absorvendo aí e aprendendo ao longo desses anos aí de caminhada. Aí, eu coloquei que eu me lembro que eu comecei a namorar com a Márcia, ela tinha 13 anos e eu 17, e eu ficava olhando, às vezes a gente olhava e via as pessoas mais maduras, casadas e iniciando muitas vezes a vida ali, e conseguindo colocar dentro de casa todos os móveis, a esposa, e eu ficava olhando aquilo lá e falava, nossa gente, eu com 17 anos olhava e falava, puxa vida, como deve ser difícil a pessoa chegar e falar, olha, essa é minha casa, esses são os meus móveis, essa é minha esposa. E aí eu ficava pensando, eu falei, nossa gente, vai demorar muito para mim fazer todas essas coisas, E a gente foi amadurecendo. Eu lembro que a primeira compra que eu fiz foi um jogo de guarda-roupa, Márcia? Você lembra, Um jogo de quarto. E aí a gente trouxe a Márcia, aprender, Márcia, Aquele bartilho ainda, que as paredes do móvel, embutido e tudo mais, Mas isso quer dizer o seguinte, que todos nós, principalmente como provedor, quando a gente começa a ter esse pensamento de provedor, a primeira coisa que pensa é o melhor para minha casa, o melhor para minha família. É a primeira coisa que a gente pensa. Então isso, mesmo que não seja convertido, eu não tinha conversão, a Márcia não tinha conversão, mas o pensamento de fazer com que a minha casa tivesse o melhor, já estava em mim como provedor. Então é muito natural da gente desejar que a nossa casa tenha o melhor. E até coloquei um versículo, Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Então, gente, é básico. Independente do meu crescimento, do meu amadurecimento, da minha conversão, o meu pensamento é fazer com que a minha casa tenha o melhor. Qualquer um de nós, qualquer pai de família tem esse desejo. E aí começam os desafios, Começam os desafios. Quem se lembra desse camarada aqui, gente? Década de 80? Não vai me dizer que só eu que lembro desse cara aqui, Super-herói americano. Para os novos aí que não conhecem, tem na internet alguma coisa ainda, pesquisem lá que vai ter alguma coisa dele. Esse camarada, ele foi visitado por extraterrestres, os alienígenas, e aí os alienígenas acharam graça nele, levou ele lá para a nave, deram um uniforme para ele e deram um manual de instrução do uniforme. E aí o legal dele é que ele perdeu o manual, ficou só com o uniforme. E aí esse cara, ele virou um super-herói doido, porque ele tentava usar o uniforme e saía na tentativa e erro, e errava muito. Às vezes favorecia o bandido e a vítima que sofria as pancadas dele. Então ele não sabia utilizar um baita do uniforme que tinha o manual de instrução, mas ele perdeu. E aí, gente, voltando para nós aqui, se ele tivesse o manual de instrução, ele lidaria muito bem com aquilo que ele estava vestido e faria o beabá de acordo com o que
os extraterrestres lá planejaram para a vida dele, né? E isso não é diferente conosco. A gente casa, a gente vai trabalhar, né, para trazer as provisões para dentro de casa, mas aí começa a acontecer um monte de erro, um monte de falha. Por quê? A gente vestiu o uniforme de pai de família, mas não sabe usar direito, e aí começa o sofrimento. Começa a gastar em lugar errado, começa a fazer aquilo que não deve fazer com as finanças, começa a se perder e vira um super-herói americano. E aqui, gente, né, como convertidos, a gente tem aí, né, as vestes de um cristão. Né, quando a gente, né, entra, né, no contexto cristão, Cristo, né, que é a nossa cobertura máxima, o marido que entra ali com proteger a família, com liderar a família, como provedor da família, a esposa como a confortadora, aquela que ensina, aquela que nutre, os filhos, aqueles que amam e aqueles que obedecem. A gente entra, né, nessas vestes e a gente fica, né? Esse manual aqui dá todas as instruções para nós. Quando a gente se coloca debaixo dessa cobertura, veste essas vestes que Deus trouxe para as nossas vidas e começa a seguir esse manual aqui, gente, é muito difícil dar errado. E aí aquela experiência que você não tinha para lidar com aquilo que você ganha, né, a maneira como você lida com a tua família, isso muda completamente, né, nas tuas ações. E aí, né, o provedor anterior é o provedor a partir de mim, né, a partir daquilo que eu vou desenvolvendo com experiência. Quando a gente está debaixo da cobertura de Deus, aí a gente vira um provedor a partir de Deus. E o provedor a partir de Deus, ela muda completamente a forma da gente ser dentro de casa. E aí, além do eu querer melhor para a minha casa, eu também vou querer o melhor para a minha família e vou querer o melhor para o ambiente que eu vivo. No nosso caso, além da nossa família, nós temos o ambiente de reunião de família, o ambiente de igreja. Então, quando eu aprendo dessa forma, não fica limitado somente à minha família. Aonde eu estiver, vai fazer parte da minha responsabilidade, do meu compromisso como provedor. Então, isso aqui não tem a ver com quantidade. Porque muitas vezes, eu não tenho condição, ou não dá para mim. Isso não tem a ver com o quanto isso, sobra das minhas coisas para que eu consiga ajudar outros. Quando Deus dá isso, independente da quantidade, Deus faz com que isso se multiplique em minha vida. A gente tem vários exemplos aí, e aí Deus pede para a gente que a gente precisa partir de alguma coisa. Deus não chega no Paulo e fala: Paulo, não tem nada, você começa do zero que eu vou fazer um milagre. Dificilmente a gente vê Deus fazendo desse jeito, e nem Cristo. Cristo vai lá para fazer o vinho. O que ele pede que coloque nas botijas? Água. O vinho é feito a partir da água. Tem lá a viúva lá que tem o azeite, ela tem alguma coisa, e a partir daquilo ali acontece o milagre das multiplicações. E aí eu coloquei Marcos 6, do 35 ao 43, eu vou ler para vocês aqui. Tem a ver com a multiplicação, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então começa lá no 35, diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado.
despede-os para que vão aos lugares, a aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer, não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para dar-vos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levando-os os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que o pudessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. Então, a gente vê aqui que, se fosse pelo natural, seria impossível que todos tivessem como comer, né? Mas Jesus aqui, ele partiu de 5 pães e 2 peixes, e desejou prover para todos aqueles. E aí, quando você tem essa generosidade e esse desejo de fazer, independente do que você tenha, independente da tua posse, o que Deus faz? Multiplica. É lei de Deus, né? A partir do momento que o meu coração for bondoso e quero que o meu irmão seja suprido ou receba, Deus, ele faz questão de fazer com que isso aconteça. Então não depende de nós, quando nós somos um provedor a partir de Deus, não depende de nós o quanto que o meu irmão vai receber através da minha mão, mas depende de Deus. O que eu preciso é só iniciar, né? Partir daquilo que eu tenho. Então, é sobre isso que eu quero dizer, né? Muitas vezes nós somos o nosso provedor a partir de mim, e aí a gente começa a pedir muito. Isso não dá. A senhora mencionou de manhã aqui, né, a respeito do como eu sou, né? Ela fez a reflexão, trouxe aí como eu sou, né, com a minha igreja, com o meu irmão, né? O que meu coração tem quando diz respeito à generosidade, a serviço, a tempo, o quanto, né, que eu abro mão de mim para que o outro possa tirar proveito daquilo que eu tenho. Generosidade, né, a partir da minha generosidade, aí eu coloquei lá o significado, é uma virtude que consiste em compartilhar por bondade de forma desinteressada e sem esperar nada em troca. O bom samaritano representa bem isso. O bom samaritano, ele tem o link aqui também, eu vou ler aqui, mas eu tenho certeza que não vai aparecer lá. Lucas 10, do 25 ao 37. Então, o bom samaritano, ele começa, né, com uma pergunta do doutor da lei para Jesus Cristo, e querendo com certeza aparecer, né? A passagem então do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e o dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse,
a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancaram e retiraram, deixando ele morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou a largo. Mas o samaritano, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe de azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuide dele, e tudo que dá de mais gastares te pagarei quando voltar. Quando, pois, desses 3 dias te aparecem o próximo, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazes a mesma coisa. Então, quando a gente fala de generosidade, é necessário que a gente não se prenda àquilo que é lei, ou eu escolho para quem eu seja. O que a gente olha aqui, se o sacerdote estivesse passando por lá e encontrasse um levita, provavelmente o levita seria socorrido. Se o levita estivesse passando por lá e encontrasse o sacerdote, provavelmente o sacerdote seria socorrido. Mas e aí, Jesus olha e fala: olha, não é isso você faz independente de você ser convertido ou não. Quando é alguém próximo de você, você vai fazer. Você não precisa que o céu te favoreça, nesse sentido. Você vai fazer isso. Se o Bira encontrar a Natália passando por dificuldade, ou a Denise passando por dificuldade, gente, o Bira não precisa de uma conversão e nada de apoio do reino de Deus para tomar atitude de resolver o problema das filhas. É natural nosso. Mas o que Deus está dizendo aqui: olha, eu quero que você vá além daquilo que está dentro da tua natureza como pessoa. Eu quero que você avance e compreenda que o reino de Deus, ele não cria regra para me escolher a quem eu faço. Eu simplesmente tenho que estar disposto a fazer, independente de quem mereça ou não. Haja vista nas nossas vidas. Não somos merecedores das coisas que Deus nos dá. Mas glória a Deus que Ele não olha para isso e nos dá. Nos abençoa, há umas 2 quinta-feiras atrás, o Vail trouxe uma palavra e trouxe um entendimento bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, Ele fala que, ele começa com uma pergunta, o que é a justiça para você? E o que é a justiça do reino? E a justiça para nós é muito diferente da justiça do reino. A justiça para nós é fazer de direito aquilo que tem direito, receber aquilo que é seu. Então a gente tem esse pensamento de justiça. E Deus não. Deus ele age quando Ele fala de buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Quando você encontra o reino de Deus, a justiça é: se o meu irmão foi lesado por alguém ou por alguma razão,
participação nenhuma dessa mesura, eu vou lá e reponho. Essa é a justiça do reino de Deus. Enquanto que a nossa justiça, eu não tenho nada a ver com isso. Então, um provedor generoso, ele precisa estar enquadrado nessa justiça de Deus. Se há uma necessidade que não foi causada por mim, que eu não estou envolvido nela, a justiça de Deus pede para que eu vá lá e reponha e faça. Ele fez uma outra colocação. Nós, como homens pecadores que nos achegamos a Deus, está dando para ouvir? Daqui a pouco eu vou começar a baixar um pouquinho, mas eu vou tentar seguir. Nós, como provedores e pecadores, quando a gente chega diante de Deus, e aí o Mário também fez ali uma conjectura, ele fez assim, se você encontra um mendigo na rua, e esse mendigo, ele está sujo, ele está maltratado e está com fome, e você deseja levar ele para a tua casa, qual seria a primeira coisa que você faria para o mendigo que está indo para a tua casa? Limpá-lo, levar para o banho, deixar ele limpinho e depois levar para a mesa. Você imagina o quão desconfortante é você pegar um mendigo sujo, mal cheiroso, e levar para a mesa e proporcionar uma mesa, que ambiente que fica a mesa? E aí, o pensamento é, nós como pecadores, nós como necessitados, quando nós nos apresentamos para Deus, a primeira coisa que Ele faz com a nossa vida é tirar tudo isso que nós temos de bagagem, que não serve para o reino de Deus. Ele nos leva para o banho, nos leva para tratar a nossa vida e depois nos coloca à mesa com Ele. E quando nos coloca à mesa com Ele, aí sim nós vamos nos fartar. Então, mas para a gente estar compreendendo, gente, como que a gente caminha aqui, e o reino de Deus, o que Ele pede para as nossas vidas, para a gente entrar, se enquadrar nessa questão de provedor, generoso, e depois, por fim, contribuição. Está dando para entender até aqui, gente? Sim. Que bom. Contribuição. Romanos 12, de 7 a 8, se o seu dom é servir, sirva. Tá certo, mas é sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com todo zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, essa questão que a gente tem, que é o dom de Deus, a gente tem que fazer, e aí a gente precisa pedir o quanto a nossa vida ela está convertida nesse sentido. Porque se eu for além daquilo que minha vida está convertida, eu vou trazer complicações para a minha vida. Mesmo que eu faça algo bom, se a minha vida não estiver convertida nesse sentido, eu vou causar problema no meu coração e para a minha vida de conversão. O que eu vou dizer com isso? A partir de agora, eu vou separar metade do que eu ganho na igreja. É claro que vai fazer falta, Não vou conseguir comer a pizza, não vou conseguir comprar toda a conta do mês e tudo mais, e aí eu começo a pedir isso a partir da minha decisão que eu tomei. Vai me causar bem essa atitude? De maneira alguma, não vai me causar bem. Vai me fazer mal. Então, à medida que a gente vira um provedor a partir de Deus, Ele começa a também atribuir para as nossas vidas aquilo que Ele quer trazer.
Ele não fica fazendo um a um, né? Toma Geraldo, toma Ivanilda, toma Taninho. Ele não sai desse jeito. Ele faz com que a gente, né, como igreja, faça um para o outro. É esse o desejo de Deus. Não teria graça se Ele quisesse fazer um a um. Para que ser igreja, né, gente? Imagina a nossa casa, toda vez que a gente precisa, está aqui, né? Toma aqui. Não, Ele usa a igreja para que uns abençoem os outros, para que a igreja cresça. E quando a gente entra, né, nesse mover, gente, é que a igreja, né, começa a ter amor, começa a ter maior relacionamento, mais convivência uns com os outros. Quando a gente não fica alheio a tudo que a gente, né, vive, é muito difícil a igreja ter esse relacionamento de perto, sabe? Eu estava ouvindo esses dias, né, até gravei isso na minha memória, que a única coisa a única palavra, a única instrução que o nosso futuro recebe é plantar e colher. Qualquer outra coisa o nosso futuro não vai ouvir. Se a gente tem a intenção de comprar uma casa, a intenção, o futuro não vai nos ouvir para dar uma casa por nossa intenção. Se a gente tem o desejo, se a gente tem qualquer atitude nossa que faça com que o futuro, né, a gente cria aquela expectativa para o futuro fazer, não vai acontecer. A única forma é a partir do plantio. Então, uma coisa é certa: tudo que eu planto, isso é garantido que o futuro vai ouvir e vai trazer a colheita para a nossa vida. O que eu plantar é regra que eu colho. Se eu plantar amor, a regra é colher amor. Se eu plantar harmonia, a regra é colher harmonia. Se eu planto discórdia, a regra é colher discórdia. Então, qualquer coisa que a gente esteja colhendo hoje, não se engane, tem a ver com plantio. Eu não estou falando das coisas que ocorrem, né, de enfermidade, etc., sendo que algumas também mas eu estou falando daquilo que está no nosso alcance, daquilo que podemos fazer. Tudo que a gente faz, o resultado acontece. E é por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida e ver que tipo de plantio que eu estou fazendo a partir do momento que o meu coração está convertido a respeito de provedor da minha casa, de generosidade que vem do reino de Deus e da contribuição que está saindo de mim para o outro. Eu preciso avaliar isso na minha vida para saber o quanto eu tenho sido incluído no reino de Deus. Tem um livro que eu estou no finalzinho dele lá, que chama O Reino de Ponta Cabeça. Não sei se alguém já leu, mas quando lê fica bem difícil para você compreender, porque Cristo ele veio para arrebentar. Foi falado hoje de manhã pela Viner, ele vem para arrebentar a cultura que a gente está acostumado. Ele vem para quebrar aquilo que a gente está, né, dentro da nossa natureza fazer. E quando chega, ele pega lá os donos da lei, os estudiosos, daí ele vem quebrando tudo, gente. Ele vem tirando tudo da frente e fala, está errado, né? Por isso o reino de ponta cabeça. E aí está se estendendo, né? Casamento de ponta cabeça, daqui a pouco noivado de ponta cabeça, porque a regra é ofereça para ter, né? Se disponha para que você receba. É essa a natureza, né, que Deus pede para que a gente seja a partir de um provedor. E aí vale a gente refletir, né, o como está sendo a minha vida a partir daí. Tem uma reflexão que eu ouvi, né, de um casal que se separou, e o casal tinha 2 filhos,
Um filho foi com o pai e outro filho ficou com a mãe. O filho que ficou com a mãe religiosa, levou para a igreja. O filho se converteu na igreja, virou um pastor, enquanto que o outro foi com o pai, se destacou no trabalho, teve um crescimento financeiro bem avantajado, porém era ateu, não acreditava em Deus. E o pastor, o irmão dele, falava para ele: o dia que você for na igreja, você vai se converter a Deus. E aí ele falou: combinado, um dia eu vou na tua igreja. Ele era um ator, tá, gente? Ele era um ator, construiu um teatro na cidade, construiu um teatro na cidade. Ele falou: eu vou na tua igreja desde que a partir dali eu ouço o culto e depois você venha para ver uma peça, que eu vou atuar. Pode ser assim? Combinaram, fizeram desse jeito. Até que um dia ele chegou meia hora mais cedo, as irmãs varrendo, até que as ovelhas foram chegando. O pastor chegou atrasado, meio derrubado, desarrumado. Durante o culto apresentou o irmão, pediu palmas para Jesus. O irmão ateu foi até ele, o abraçou, e ele, apressado, foi cumprimentar os demais. O irmão entendeu e voltou para casa. Aí o pastor foi fazer o que ele tinha se comprometido com o irmão dele até o teatro. Foi ver a peça. Chegou atrasado, tinha 2 pessoas na recepção. Olha, chegou no teatro atrasado, Então isso parece que já era de costume. Chegou atrasado, tinha 2 pessoas na recepção. O chamou pelo nome, o levou para dentro. Tinha uma cadeira com o nome dele. A plateia, muito disciplinada, assistiu com muita atenção. Acabou a peça, o irmão chamou ele, apresentou para a plateia, depois levou para o camarim, tomou um café com ele, depois saíram para jantar. O banquete já estava pronto, pois o irmão já tinha ligado para o restaurante e feito a reserva. O pastor ficou encantado com o tratamento do irmão ateu e agradeceu muito ao irmão. O irmão ateu disse: minha vida é isso, mas o que você viu lá no teatro foi uma atuação. Sou ator e consigo planejar e fazer com excelência para você ver uma atuação minha do teatro. Você vive uma vida verdadeira, teria que ser mais que isso, pois você não atua, você não é ator. E aí eu trouxe essa reflexão, gente, Quem que tinha mais perfil de conversão? Quem tinha mais dedicação àquilo que pegou para fazer? E muitas vezes a gente olha e vê aquele que está atuando aí fora fazendo muito mais bonito do que a gente que tem toda essa bagagem que aprendemos aqui. Às vezes a gente vê o pessoal que não tem conversão fazendo muito melhor do que nós fazemos aqui dentro. Então, a reflexão que eu trago aqui é que a gente pense nisso. A partir de minha conversão, a partir de ser um provedor, e Deus, Ele não quer que a gente se preocupe, e Ele fala isso na Bíblia, não quer que a gente se preocupe em juntar, em ter, em buscar muito mais. Ele quer que a gente se entregue e descanse nele, mas que a gente tenha essa disposição para com o próximo. Esse é o papel nosso como cristão, esse é o papel nosso como provedor da casa e provedor da igreja.
né, que a gente tenha essa disposição no nosso coração, para quando houver necessidade, a gente levantar a mão e falar: olha, eu posso. E aí pode ser nas mínimas coisas, gente. Você vê, tem uma pessoa aqui que eu sou admirada, que é o Freire. O Freire, quando ele não está com a água, ele está com a balinha na mão, ele está buscando. É a maneira que o Freire encontrou de nos servir, e faz de todo o coração. Ele não precisa fazer isso para a gente, ele faz de todo o coração e é observado. Então imagine se cada um de nós tivesse essa disposição, né, de fazer com que isso, né, que eu quisesse o melhor para o meu irmão o tempo todo. Até a nossa chegada aqui ficaria diferente. Então, eu trouxe isso, gente. Espero que a mensagem tenha chegado. Deus tem falado muito comigo sobre essas coisas. Não estou falando para vocês nada do que eu deseje muito mais para a minha vida, né? O que eu estou falando para vocês é verdade em minha vida, e eu desejo muito mais que isso. E eu espero que cada um, né, saia com esse compromisso daqui, de ser um provedor a partir de Deus, e que tenha generosidade, né, e que saiba contribuir com aquilo que é da tua parte. Amém?